Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Mais um estudo do mercado aqui no Smart Money Club. Tô aqui com ele, olha só, o Jader, né? Ou ele tá Fala, comigo, não fala, meu sei. povo! Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um Estudo do Mercado aqui no canal do Smart Money Club. Filipão vai dar continuidade aí, vai iniciar com tudo e daqui a pouco tem pressão. Pressão, 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 ó, hoje Felipe! ele tá animado, tá mais animado do que pinto no lixo, hein? Muito trade, Simbora, hoje foi, muito ó. treino disso. Muito trade, meu amigo. Só vapo. Vamos lá, Só galera, vá, olha pô. só. Como vocês sabem no vídeo anterior, eu tinha comentado sobre aqui o Ibov, né? Que esse movimento que nós estamos vendo aqui nesse exato momento, através dessa captura de liquidez, que foi exatamente o que aconteceu. Eu comentei com vocês que ele iria abrir com gap de baixa, e assim foi que aconteceu, né? Ele não continuou, não fez o movimento. O desenho está aqui, só que, lógico, eu esperava que ele tivesse uma resposta exatamente nesse order block. E não foi o que aconteceu. No mini índice, eu vou entrar em detalhes, né, a respeito desse movimento, mas não foi o que aconteceu, simplesmente ele foi embora. E exatamente nesse ponto, a gente tem um fechamento de imbalance, tá? Esse ponto aqui, ó, esse imbalance aqui, que é aquela agressividade no book de ofertas que causa um desbalanço no preço, fazendo com que esse movimento aqui venha a ser precificado posteriormente. Então, se você prestar atenção, no mini índice até eu deixei marcado exatamente esse imbalance aqui, e se você perceber direitinho, ele está exatamente fechando, ele fechou já 100% esse imbalance. Então, a gente já pode aguardar uma resposta aí, mais nos próximos dias, tá? Inclusive até amanhã mesmo, por exemplo, para poder, de fato, ele corrigir esse movimento de impulso, fazer aquela mitigação, né? Vou entrar com maiores detalhes no próprio mini índice, mas antes eu quero que vocês entendam que também foi pautado aqui que esse movimento de impulso, através dessa mudança de caráter aqui, ele viria a mitigar esses pontos, tá? Viria a mitigar essas regiões aqui, ó. E aí o que acontece? A gente já pode apagar isso aqui, né? O movimento que foi falado foi concluído. Essa liquidez ela foi capturada e a gente tem que ficar de olho agora nesses pontos. Que isso aqui não deixa de ser um order block, então ele ainda pode cair um pouco mais. Então, se você, por exemplo, entender que o movimento ainda é de captura, de movimentação ainda de continuidade no impulso, beleza, show de bola. Se não, a gente já pode pensar em reversões por conta do fechamento desse imbalance. E deixar claro também que existe ainda também essa liquidez aqui a ser capturada e existe o order block da extremidade, ó. Esse é o order block aqui dessa extremidade. Com base nisso, galerinha, fiquem de olhos, de olhos abertos, hein? Então, isso aqui é o que a gente tem para o Ibov, tá certo? Eu vou entrar em detalhes lá no mini índice para ficar claro, para ficar mais nítido aqui para vocês. Lembrando que o contrato mudou, tá bom? Só que eu repliquei as mesmas marcações que foi feito hoje também no ao vivo com os alunos. E aí o que acontece? Esse quadradão aqui, ó, é o fechamento do imbalance, tá bom? É o fechamento do imbalance. Esse mais do meio aqui foi o refinamento do imbalance, tá? Que está no 50%. Eu vou apagar também, porque de fato aqui vocês podem perceber que foi 100% preenchido do imbalance. É o detalhe que eu quero falar para vocês, muito importante. O imbalance ele costuma sim fechar 100%. Só que, lógico, em alguns momentos, como a gente opera o mini índice, se o imbalance está no 15 minutos, se você tem um ponto que ele toca no início desse imbalance, ou chega no 50%, qualquer resposta que vier a dar, por exemplo, igual aqui, ó, ele chegou bem aqui, ó, no início desse imbalance, bem no início mesmo ele já deu uma resposta de 400 pontos. Às vezes essa resposta que é dada dentro do imbalance, ela é até um pouco maior, ela bate lá 500 pontos, 600 pontos, até 1000 pontos, para depois ele vir a fechar esse imbalance. Então, é algo que você tem que sempre estar observando em relação a isso, que não existe ponto ideal, nem um certo, nem o, esse aqui é o padrão, é um setup. Lembrem-se, o SMC ele não é setup, galera. Entendeu? O SMC é o que é? Racionalidade pura. E aí você monta um racional e você entra a favor do movimento que é o movimento vigente, tá certo? Então, foi o que aconteceu aqui no mini índice, né? Hoje, dois trades que aconteceram muito top foi o seguinte: um trade de continuidade do movimento após essa captura, ó, dessa liquidez, onde proporcionou no fechamento, ó, onde era o alvo? O alvo era o fechamento do embalo, foi 750 pontos. E olha só que ridículo, Jader.
75 pontos de stop, velho. Né? Só quem é aluno sabe como é, né? Que faz esse refinamento na pinça da micropinça. Eu não vou nem falar pinça mais, ô Jada. Eu vou Rapaz, falar microscópio. tem que ser. Não, antes era na pinça, agora é aquele. Eu esqueci o nome do procedimento, né? Aquele que é bem fininho. É, Aquele que é fio a fio na nanotecnologia. agulhinha. É. É nanotecnologia agora. Então, é um order block nanotecnológico. E aí ele aciona o trade. E aí algumas pessoas venderam também, né? Alguns deixaram o alvo na base e outros foram com o alvo na base lá no fechamento do imbalance. Depois ele muda o caráter. E essa mudança de caráter é uma mudança de caráter interna que proporciona simplesmente a mitigação desse novo impulso. Tá? Isso aqui é um impulso. Esse choque é um choque interno. Perceba que ele vai mitigar lá. Tá? Após essa movimentação. Deixa uma liquidez, né? O ponto de entrada é aqui e o alvo é lá naquela região. E agora, o que é que a gente tem? Tá? O que é que nós temos? Que foi um trade também que, diga-se de passagem, de um stop também de 70 pontos e um alvo de 565, que foi esse primeiro ponto aqui, ó. Tá bom? Então foi muito top, foi bem bacana. E aí, o que é que a gente tem agora para o mini índice? Para a gente entender aqui um pouco mais do que vai acontecer. Agora que a gente tem um fundo estabelecido, deixa eu só apagar essa parte aqui, tá? Para não atrapalhar a visão. Como a gente tem já esse fundo que está sendo estabelecido, opa, esse fundo está estabelecido exatamente aqui, ó, a gente tem um BOS, né? Quebrou mais uma estrutura. E lembrem-se do imbalance lá, né? A gente tem aqui esse ponto que foi fechado e tal, ele está exatamente no fechamento 100% do movimento lá. A gente tem uma referência, e é essa nossa referência, que é a referência da mudança de caráter, mudança de comportamento. Só que eu vou trazer até para os 5 minutos, para ficar mais claro, que essa mudança de caráter aqui é do range do 15 minutos, tá bom? Do 5, de toda forma, como a gente sabe que esse é outro movimento de impulso, também. Então a gente tem que prestar atenção bastante nesse range. Até então, tudo que acontecer isso aqui ó, é subestrutura, então a gente tem que respeitar bastante isso, tá bom? No minuto, que foi pauta do conteúdo da aula de hoje, do ao vivo, tenham cuidado. Por quê? Porque isso aqui ó, é liquidez e temos também liquidez nessa extremidade, exatamente, então triangulação. O ideal é que de fato ele venha perdendo esse fundo para a gente poder validar o novo range de negociação. Até então, no início tem que ter cuidado, bastante cuidado. Felipe, eu posso considerar no minuto esse topo como um topo de referência para eu poder operar vendido para a continuidade desse movimento? Cara, pode, mas fica de olho, tá? Fica de olho. Aguarda uma confirmação nessa região aqui, ó, que é uma região que, de toda forma, se você puxar esse último range do próprio minuto mesmo aqui, ó, é uma região que se encontra no 50%, em cima do pó. Olha só que interessante, em cima da linha dos 50% mesmo. Beleza? Felipe, se eu pegar o range desse último movimento, a gente tem uma mudança de caráter interna ali? Sim, temos uma mudança de caráter interna para talvez uma mitigação desse próprio swing point aqui, ó, desse topo e desse fundo. Então tenham cuidado, porque tudo isso aqui é o que? Liquidez interna. A princípio, é como eu falo, o ideal é que ele perca esse fundo e ele retorne para poder a gente ter uma referência melhor, a gente ter, na verdade, uma referência, de fato, dessa movimentação, ó, dessa estrutura. Aí fica top demais para a gente poder mitigar esses pontos de interesse aí da região premium. No dólar, o que aconteceu? No final da tarde, eu tinha marcado esse order block aqui, por exemplo, para poder a gente operar vendido nele, tá? Logicamente ele volta, né, e estopa aqui, tira no break-even, que de fato foi o que aconteceu, que eu falei para o pessoal lá no ao vivo. Teve um aluno que retornou aqui, embora ele chegou a pagar ali 12 pontos, exatamente 12 pontos, tá? O suficiente para você colocar no 0 a 0, né, break-even. E bem assim, por que eu falei isso? Porque aqui, ó, o trade aqui pegou na antecipação, né? Inclusive eu deixei uma postagem lá no Instagram do trader nível 1, 2 e 3. Qual tipo de trader você é? Vai lá, corre lá, porque tá bem interessante esse quiz, né? Foi bem top. Aqui só operar na resposta, né? Então não deu resposta por conta dessa liquidez.
Essa liquidez ele veio nesse order block aqui também, não deu resposta, subiu. Ele capturou e veio um pouco mais acima. Na captura desse movimento, ele retorna após a captura, que é o que a gente espera. Um trade institucional ele opera após a captura, após a trap, após o stop hunt ali do varejo. E aí o que ele faz? Faz um minor boys dentro daquela região, muda o caráter, deixa uma liquidez aqui, ó. Essa liquidez exatamente aqui. E aí ele aciona esse trade aqui lindamente e vai até o alvo, que foi até a próxima estrutura da movimentação de impulso. E aí foi top. O que é que a gente espera para o dólar amanhã? Tá? Esperamos que, através dessa liquidez, ó, inclusive está justamente em order block, esse ponto, a gente tem essa mudança de caráter de um tempo gráfico até um pouco maior que o outro, tá? E a gente tem essas regiões. Vou apagar isso aqui, esse ponto de entrada. O dólar tem essa movimentação aqui, tá? Mas de fato a gente tem essa região que serve de liquidez de indução aqui para o varejo, né? Afinal de contas, a gente tem essa linha de tendência aqui, essa trend line. Então a expectativa de fato é que o dólar, ele, mesmo que ele abra com esse gap de alta, ele retorne para poder capturar essa liquidez que foi deixada aqui, tá? Para a continuidade da mitigação desse novo movimento. Então a gente tem que ter bastante cautela na expectativa do dólar e aguardar essa movimentação ser concluída, né? Ele pode abrir com essa região aqui para poder responder, aliás, e cair. Beleza, Jader? Então, fica aí o Demais, estudo de perfeito. mercado do mini índice e do dólar. Vou interromper aqui para você compartilhar, tá? Vamos lá. Simbora. Cara, esses trades aí com stop curtíssimo é top demais, né, velho? Cara, é uma uva, né? É top O cara demais. diz é doce, o cara diz é não, é mel, né? É bom demais quando o cara pega um trade assim. Vamos lá, galera. Pra mim é bom assim, porque eu gosto de eu gosto de aumentar a mão. Quando eu vejo um tradezinho assim, o meu stop diário é 150 pontos, eu vejo um trade com 70 pontos de stop, é massa porque eu posso botar duas vezes a minha entrada, mas cada um tem o seu gerenciamento. Vamos lá, galerinha. Euro USD, beleza? O que é que a gente tinha comentado ontem? Falei que a gente poderia ver o euro capturar mais topo, seguir dando continuidade no movimento de alta, porque ele tinha essas regiões aqui de liquidez para poder capturar e dar continuidade no movimento que é de queda, tá certo? Mas eu falei também que só iríamos comprar caso ele desse confirmações, porque o movimento já estava aqui na região premium, que é a região acima de 50%. Tranquilo? O que é que a gente consegue ver lá no subfractal? Deixa eu botar aqui no 15 minutos. A gente consegue ver que teve essa movimentação aqui de minor boss e aqui na subestrutura mesmo ele já faz uma primeira mudança de caráter, numa estrutura interna, né, uma subestrutura. Daí ele volta na região lá premium, na order block lá da extremidade, extremo order block lá em cima, ó, e ele já dá continuidade nessa movimentação aqui de queda, fazendo movimentações de boss interna, tá? O minor boss, ó. Vem fazendo aqui movimentação de minor boss. A gente tinha essa região aqui que era a referência, exatamente essa linha vermelha, que era a nossa referência caso perdesse essa região, a gente poderia estar começando a acreditar que de fato o euro encontrou a região aqui de topo para poder impulsionar essa movimentação aqui para baixo. Então a gente vê o euro perdendo essa região, é um choque no fractal já maior, tá? Então a gente já pode puxar aqui e marcar a nossa região de choque. A gente passa a ter essa estrutura que vem lá de cima aqui embaixo, ó, mas no momento atual, o que é que a gente tem? A gente tem essa subestrutura aqui, ó. Tranquilo? A gente tem essa subestrutura aqui, que internamente a gente ainda tem estruturas menores que são o último movimento, ó, exatamente nesse ponto aqui. Beleza? Então, o que é que vale a gente observar aqui no EURUSD? Que nesse momento, o EURUSD já trabalhou, olha lá, acima da região 50%, ou seja, trabalhou na região premium dessa estrutura, tá? O que é que a gente espera agora? Que ele dê continuidade na movimentação de queda para buscar o próximo alvo, que é, como a gente sabe que ele vem, corrige, a obrigação que ele tem é dar continuidade e vir buscar aqui essas regiões de fundo para poder estar dando continuidade no movimento de queda. Beleza?
Então, o que é que a gente pode esperar aqui do EURUSD? Que ele dê continuidade aqui na queda, ó. Teve aluno que pegou trade aqui, inclusive Raimundo, né? Eu creio que Raimundo mandou aí no grupo, compartilhou o Mandou. resultado. Então, ele Valeu. pegou esse trade aqui, ó, no EURUSD, inclusive ele está formando aqui o quê? Ó? Uma base, tá? Ele começa a deixar liquidez aqui para quê, galera? Para induzir, né? Começa a induzir, vai capturar essa liquidez para poder estar dando continuidade aqui no movimento. O que a gente espera do euro é que ele de fato venha perder essa estrutura. Perdeu essa estrutura? Mesma coisa. A gente vai estar aguardando que ele busque regiões. É como o mercado sempre andou, sempre vai andar. Buscar regiões de interesse premium para a gente poder estar dando continuidade no movimento vendido até ele trazer aqui para as regiões que ele tem de estar trazendo. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui no fractal mais macro. Beleza, galerinha? Então, isso aí é o que a gente tem agora aqui para o euro. De forma bem simples mesmo, bem objetiva, não tem muito mais o que se falar. Ele já fez tudo o que tinha de fazer, ele agora tem que cumprir a obrigação dele, que é levar o preço para a próxima estrutura. E aí a gente vai acompanhando aqui na micro, ele vem trabalhando aqui, fazendo essa movimentação de boys interno, até ele vir perder esse swing point aqui embaixo. Beleza, gente? Vou falar um pouquinho agora do ouro. O ouro eu falei para vocês ontem que a gente precisava aguardar ele responder naquela região que eu tinha traçado a linha vermelha. Não está mais aqui a linha de aviso que eu tracei ontem, porque hoje, durante o ao vivo, ele fez essa movimentação, então no próprio ao vivo, explicando para os alunos, eu tirei. Mas ontem estava aqui aquela linha com alerta, porque essa era a região de choque que a gente poderia estar identificando do ouro, caso ele viesse a encontrar topo, tá? E dar continuidade na movimentação de alta. A macro dele tem essa equalização de topo, ele tem uma macro com tendência de alta, beleza? E nesse momento ele já começa a mudar uma estrutura, inclusive ele muda o caráter de uma estrutura macro do 4 horas, tá? Então o que é que a gente pode esperar aqui do ouro? A gente pode esperar que ele corrija, primeiramente, ele venha corrigir toda essa movimentação de alta que está muito esticada. Ele já está trabalhando, inclusive, em região aqui de order block, ó, em pontos de oferta, região supply, mas a gente tem que ter muita cautela, porque o ouro vem esticando muito. Então, ele pode querer esticar mais até buscar uma região mais forte aqui à esquerda do gráfico. Ele tem muita liquidez aqui, ó. Tem muita liquidez aqui nesse ponto. Vou até deixar marcado aqui para vocês. Tem muita liquidez que pode ser capturada. Então, ele pode até continuar aqui, ó, impulsionando até capturar essa liquidez, para aí sim ele poder estar corrigindo. Então, a gente tem que continuar aguardando mesmo aqui no ouro, sem pressa, sem agonia, para a gente poder ter uma região melhor para a gente estar operando. Beleza? Falar um pouquinho aqui do DXY, para a gente finalizar o estudo de mercado. O DXY eu comentei com vocês ontem, exatamente essa região aqui, onde eu disse que acreditava que ele ainda iria buscar mais fundo, capturar mais liquidez. Tracei essa situação aqui de order block, ó. Ele chega lá bem próximo, lembrando que não é para situação de trade, tá? Aqui é Falhou um juntando, pouquinho aqui. Ô, Jair, confluenciando falhou. Como estamos ao dos vivo, nossos outros ativos. Meu microfone deu uma pausa aqui. é, Tá me ouvindo bem, como, Felipe? tá. Como deu É tudo ao vivo, né, cara? Como estamos ao vivo aí, deu uma pincelada Cara, aí, mas pode deixa eu continuar. só ver se eu tô te ouvindo aqui. Continua. Beleza, Continua. beleza. Então vamos lá. Ele chega bem próximo aqui da região e de fato ele vem buscar fundo, que foi o que eu comentei com vocês ontem, que acreditava nele capturar mais fundo para justamente poder fazer isso, dar continuidade na movimentação de alta, porque o viés aqui do, do DXY era um viés de alta. A gente teve essa região aqui de choque, acreditamos agora que ele venha fazer a correlação negativa lá com o euro vindo trabalhar acima, ó, quebrar esse topo, jogar o preço para a próxima estrutura. Então a gente consegue identificar aqui na subestrutura que ele já muda o caráter dessa queda, tá? Ele muda o caráter de toda essa correção, faz aqui as mudanças internas, vem mudar o caráter de fato da estrutura, e aí a gente passa agora a aguardar essa movimentação aqui de alta do DXY, confluenciando com a movimentação que a gente tem para o euro, tá? A gente tem essa estrutura aqui, ó,
tem essa estrutura aqui mais micro, já capturou abaixo de 50%. A mesma situação do euro, porém inverso, a gente espera que ele venha, ó, fazendo as movimentações de minor boss, até de fato ele vir quebrar essa estrutura aqui, jogando o preço para a próxima região que ele tem de trabalhar. Beleza? Então é isso que a gente pode estar aguardando aqui para o DXY a partir de agora. Tranquilo, galera? Então, esse foi mais um estudo de mercado. Espero que vocês tenham entendido. Como vocês sabem, comenta, curta esse conteúdo, compartilha com a galera que está querendo entrar, encontrar um propósito, entrar no SMC, compartilha esse conteúdo para de fato ajudar essas pessoas e ajudar a gente também, né, entregar mais esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Beleza, Felipe? E se o cara ou a mulher quiser ser aluno? E aí, como é que faz? Tá cortando, não tá conseguindo entender. Mas enfim, se quiser ser aluno, estamos com problemas de oscilação de conexão, galera. Tá lá na Flórida, eu tô aqui no Brasil, então a gente tem essa. Se acostumem com isso, mas lógico, não é para poder a gente manter isso, né? Tem que, lógico, corrigir. Mas se você quiser ser aluno, é só deixar o link aí, clicar no link na descrição e vamos para cima. Beleza? Então é isso, galera. Até mais. Deus abençoe. Valeu. Fui! Aliás, fomos, né?